Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na toxicologia. Sabe, aquela ciência que tenta explicar por que uma substância pode ser um remédio e outra um veneno. E o mais curioso é que, às vezes, a diferença está só na quantidade. Já parou para pensar nisso? Porque um cafezinho deixa uma pessoa ligada no 220 e para outra parece que não faz nem cócegas? Essa pergunta, que parece tão simples, nos leva direto para o coração da toxicologia. A resposta não está só na substância, mas em como o nosso corpo reage a ela. Então, bora entender isso direito. Bom, e o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente vai explorar os tipos de efeitos, as formas como as substâncias entram no corpo e, o mais importante, o princípio fundamental da toxicologia, a famosa relação dose-resposta. Primeiro de tudo, é fundamental entender que toxicidade não é um conceito único, sabe? Não é preto no branco. Existe um espectro gigantesco de efeitos indesejáveis e a gente vai começar analisando as principais categorias. Olha só, essa imagem aqui funciona quase como um mapa mostrando como os toxicologistas classificam os danos. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns desses pares para entender como isso funciona na prática. Pensa assim, um efeito local é aquele que acontece exatamente no ponto de contato, tipo uma irritação na pele por causa de um produto químico. Já o efeito sistêmico é mais complexo. A substância é absorvida, cai na corrente sanguínea e vai viajar pelo corpo, podendo afetar um órgão que não tem nada a ver com o lugar por onde ela entrou. Aqui, a grande diferença é o tempo. Os efeitos agudos, ou imediatos, aparecem bem rápido depois da exposição. Por outro lado, os efeitos crônicos vão se desenvolvendo bem devagarinho depois de várias exposições ao longo de muito tempo. E por último, temos essa distinção. Alguns danos o nosso corpo consegue reparar, são os efeitos reversíveis, mas outros, infelizmente, são permanentes. São danos irreversíveis a tecidos ou órgãos, como alguns tipos de lesões no cérebro ou até mesmo câncer. Ok, agora que a gente já entende os tipos de efeitos, a próxima pergunta lógica é: mas como é que essas substâncias entram no nosso corpo? Vamos explorar agora as principais portas de entrada. Basicamente, a gente pode pensar em 4 portões principais. A via oral, quando a gente come ou bebe algo, a inalatória, quando a gente respira, a dérmica, que é pela pele, e a parenteral, que é a injeção direto na veia, muito comum para remédios, mas também em acidentes. E aqui a gente chega no conceito mais central, mais poderoso de toda a toxicologia. Se tiver uma única coisa para guardar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. Falando de um jeito bem simples, a quantidade importa. Na verdade, a quantidade é quase tudo. A mesmíssima substância pode ser um remédio que salva vidas em uma dose pequena e um veneno fatal em uma dose um pouco maior. E esse gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha à esquerda, uma dose única. A concentração sobe e depois o corpo elimina. Agora olha à direita. Com doses repetidas, o corpo não consegue eliminar tudo a tempo. A substância vai se acumulando e a concentração pode chegar e ficar naquela faixa de resposta tóxica. É a partir desses estudos de dose e resposta que a gente tira umas métricas super importantes. A DL50, por exemplo, é um clássico para medir a toxicidade aguda. E a lógica é simples. Quanto menor o valor da DL50, mais tóxica é a substância. Do outro lado da moeda, a gente tem a D50. Ela mede a eficácia. É a dose que faz um remédio, por exemplo, funcionar para metade das pessoas testadas. O ideal, claro, é que a D50 seja muito, mas muito menor que a DL50. Agora, o NOEC é talvez o número mais importante quando a gente fala de segurança e regulação. As agências governamentais usam esse nível seguro como ponto de partida para definir os limites de exposição a substâncias em alimentos, na água, no trabalho, em tudo. Para avaliar a segurança, principalmente de medicamentos, a gente usa fórmulas como o índice terapêutico. Ele compara a dose que mata com a dose que funciona. Quanto maior esse índice, mais segura é a substância, porque existe uma janela maior entre a dose que cura e a dose que faz mal. Ok, com tudo isso em mente, agora a gente pode voltar para a nossa pergunta lá do começo, a do café. Com as ferramentas que a gente aprendeu, vamos entender por que a mesma dose não afeta todo mundo igual. A resposta está na nossa biologia, que é única. Além das alergias, que são mais conhecidas, e da tolerância que o corpo pode desenvolver, existem as chamadas reações idiosincráticas. São reações totalmente inesperadas, baseadas na nossa genética. É por isso que algumas pessoas são extremamente sensíveis a certas coisas, enquanto outras não são.
Para fechar, vamos ver rapidamente como a gente aplica todo esse conhecimento na prática, para garantir que os produtos que chegam até nós sejam seguros. A essência de todo teste de segurança é a prevenção. É um trabalho super metódico para identificar e principalmente quantificar os perigos de uma substância muito antes dela chegar perto do público. Um estudo típico segue passos muito rigorosos. Depois de dar doses controladas, os pesquisadores observam os animais de teste, coletam dados como peso, amostras de sangue e, no final, fazem uma análise super detalhada dos tecidos para entender exatamente o que aquela substância causou. E olha, os testes são bem completos. Não se avalia só se a substância mata rápido. Existem estudos específicos para ver se causa dano com o tempo, se afeta a capacidade de ter filhos, se causa problemas no desenvolvimento de um bebê ou até se pode danificar o nosso DNA. Se a gente pudesse resumir tudo o que conversamos em uma única ideia, seria esta. A toxicologia não é sobre rotular coisas como boas ou ruins. É sobre entender essa relação fundamental entre a dose que se recebe e o efeito que ela causa. E para terminar, eu deixo essa frase de Paracelso, que é considerado o pai da toxicologia. 500 anos depois, essa ideia continua sendo a verdade mais pura e fundamental dessa ciência fascinante. Ela nos lembra que o contexto e, acima de tudo, a dose é o que realmente importa.